Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais fortes do que nunca, começando a nossa série O Brilho da Humildade, porque é lindo, é maravilhoso, é louvável quando a gente olha uma pessoa, quando a gente vê uma pessoa e a admira pela humildade que ela tem. Quando a gente encontra alguém que pensa de uma forma humilde, que fala de uma forma humilde e principalmente que age de uma forma humilde, nós temos o desejo, posso dizer que até mesmo de falar assim: poxa, eu queria ter a humildade que essa pessoa tem, não é verdade? Por isso a gente está aqui nessa série, começando hoje e vamos terminar na sexta-feira, hoje segunda, quarta-feira 22 horas, sexta-feira 22 horas, essa série chamada O Brilho da Humildade, onde a gente vai abordar determinados pontos e temas para que você possa trazer para a sua vida e colocar em prática. E para que você entenda também como que Deus ele olha o humilde e como que Deus olha também aquele que é soberbo, porque é de um extremo a outro. Assim como Deus admira aqueles que são humildes, Deus também resiste àqueles que são soberbos. Já vamos falar sobre isso. Eu queria que você partilhasse o vídeo. Primeiro que você desse um like nesse vídeo e que você também pudesse partilhar esse vídeo nas suas redes sociais, enviar para 5, para 10, para 15 pessoas, contatos seus aí no Facebook e que você pudesse fazer esse trabalho de divulgação, porque eu tenho certeza que a palavra de Deus ela vai chegar aonde ela tem que chegar. Não tenha dúvida disso, que aquele que precisa vai ouvir o que a gente tem para falar aqui, tá bom, pessoal? Vamos lá, vamos ao tema de hoje. Eu queria falar, a gente tem muita coisa para falar sobre a questão da humildade e sobre a questão do orgulho, né? Porque não tem como falar de humildade sem falar de orgulho. E não tem como falar do orgulho sem também mostrar o lado da humildade. E é muito importante que a gente venha entender esse aspecto. Eu queria que você só ouvisse aqui essa palavra que Jesus disse, que o Espírito Santo, através do apóstolo Tiago, que era um servo de Deus, né? Posso dizer, servo do Senhor Jesus, como está escrito no começo já da epístola de Tiago, ele disse assim, olha só que forte, né? No capítulo 3, depois você pode ler na sua casa também, no versículo 6, está escrito assim, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então Deus age de uma maneira com o soberbo, com o orgulhoso e com o prepotente. E Deus age de outra maneira com aqueles que são humildes, tá? Com aqueles que são humildes. Então o que acontece? Vamos falar de dois pontos aqui hoje, para a gente não ficar. Como a gente vai ter 3 dias para falar, então a gente vai falar hoje de 2 pontos. Por exemplo, na nossa vida nós passamos por diversas situações, por várias situações e por vários momentos, não é verdade? Muito bem. Na nossa vida também, nós lidamos com pessoas. Nós sempre estamos no meio de pessoas, começando pela família. Você está cercado dos seus familiares, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus netos ou dos seus parentes, não é verdade? Claro, existem aqueles que vivem sozinhos que não tem ninguém, mas na maioria dos casos, nós estamos dessa forma que eu falei. Nós, quando trabalhamos num lugar, trabalhamos cercado de pessoas. Quando vamos na igreja, por exemplo, estão ali os membros da igreja, pessoas. Ou seja, então nós estamos cercados de pessoas. E no nosso dia a dia sempre vão acontecer diversas situações. E quando nós não atuamos com humildade, não trazemos a humildade que Deus nos dá de graça, que Deus nos oferece de graça, porque ser humilde é uma decisão. Na verdade, eu conheço pessoas, por exemplo, que eram muito orgulhosas e depois que começaram a buscar a Deus, tomaram a decisão de ser humildes. E os seus pensamentos mudaram, as suas ações mudaram e a sua forma de ouvir e ver a vida mudou.
Então toda pessoa tem direito a uma mudança, graças a Deus por isso, não é verdade? Então o que acontece? A pessoa que é humilde, ela, quando ela se vê, quando ela identifica algo negativo nela, ou ela mesma identifica, ou outra pessoa olha e vê nela e tem coragem de confrontá-la e dizer assim: olha, isso que você faz, essa maneira de ver a vida, ou esse comportamento que você tem, isso é errado. É tão bom quando alguém confronta os nossos erros ou atitudes que nós não estamos enxergando em nós, mas que são erradas ou que são prejudiciais a nós mesmos e a outros. Quantas pessoas perderam grandes oportunidades por causa do orgulho? Quantas pessoas perderam grandes amigos por causa do orgulho? Porque não quiseram reconhecer que as suas ações, que o seu comportamento, que as suas atitudes estavam erradas. Então, a pessoa, quando ela é humilde e ela é confrontada no seu erro, ou confrontada naquela atitude errada que ela vem tomando no seu dia a dia, em relação a ela ou em relação às pessoas, ela aceita aquele confrontar. Ela tem a humildade de, quando ela é confrontada, de olhar para a situação, de analisar o comportamento dela, de olhar as consequências que aquele comportamento que ela está tendo, a consequência que aquele comportamento tem gerado, e logo em seguida, por ela ser humilde, vem o reconhecimento de que ela realmente está errada, e depois daquele reconhecimento vem a atitude de mudança, ou seja, ela muda. Por quê? Porque a pessoa que é humilde, ela ouve e aceita. Já a pessoa que é orgulhosa, ou prepotente, ou soberba, ela não aceita, nem quando ela está errada, ela reconhece. A pessoa, quando é humilde, quando ela vê que ela está tendo atitudes erradas, ela foi confrontada por alguém, porque geralmente as pessoas não esperam ser confrontadas. Mas quando ela é confrontada por alguém, ela pede desculpa. Quando ela vê que realmente ela errou. Mas a pessoa que é orgulhosa, quando ela é confrontada por alguém que mostra o erro dela, que mostra que ela está prejudicando a si mesma com esse comportamento e está prejudicando a outros, além de não aceitar, ela tampouco pede desculpas, porque ela pensa que ela está certa. Então, com isso, ela se torna uma pessoa apagada. Ela se torna uma pessoa apagada. Quem é a pessoa apagada? É aquela que ninguém admira. É aquela que as pessoas querem distância dela. É aquela que as pessoas não querem conviver com ela. Aí ela não entende o porquê que ela fica sozinha. Ela não entende o porquê que as pessoas se afastam dela. Por quê? Porque ninguém quer estar nas trevas. E o orgulhoso, geralmente, eu posso dizer isso com certeza, o orgulhoso ele não anda na luz, ele não tem brilho. Ele está nas trevas. Porque ninguém quer estar perto de uma pessoa orgulhosa. Só se é outro orgulhoso que quer tirar proveito dele, se ele tem algo para oferecer. Então, olha que interessante o que diz a palavra de Deus, né? Que Deus, ele resiste aos soberbos, mas dá graça àqueles que são humildes. Então, a pessoa que é humilde, ela ouve, ela aceita, por isso ela brilha. Por isso ela brilha. A pessoa que é humilde, ela aceita também, é o segundo ponto que eu quero falar aqui, ela também aceita ajuda quando precisa. Uma pessoa, quando ela é humilde, quando alguém lhe oferece ajuda numa dificuldade que ela tem,
Por exemplo, imagina que você está numa dificuldade. Aí eu vou e te ofereço ajuda. Eu pergunto assim, vem cá, meu amigo, eu estou vendo que você está com dificuldade nisso aqui, eu posso te ajudar? Eu, eu posso te oferecer ajuda, né, nessa questão que você está passando, nessa situação que você está enfrentando? E a pessoa que é humilde, ela vê aquela ajuda como Deus cuidando dela, como realmente como um bem que está acontecendo para ela, né? Não é verdade? Quantas vezes eu precisei, eu não sabia o que fazer e eu falei, meu Deus, me ajuda. E Deus usou uma pessoa para me ajudar naquele momento difícil que eu estava enfrentando na minha vida. Não é verdade? Porque quando a gente pede a Deus, Deus me ajuda, Deus vai fazer alguma coisa. Ele vai criar uma situação, ele vai enviar alguém. E quando a pessoa é humilde, ela dá graças a Deus pela ajuda que ela recebeu. Agora, quando a pessoa é orgulhosa, ela sofre, ela geme, ela chora, ela faz, ela fica naquele estado deplorável, mas ela não aceita ajuda. Ela não aceita a ajuda de ninguém. Ou seja, aquele que aceita ajuda vai brilhar, porque aquela ajuda foi enviada por Deus justamente para que aquela pessoa que foi humilde, que aceitou ajuda, venha dar a volta por cima. Agora, o orgulhoso que ficou alimentando um monte de pensamento ruim, esse aí quer me ajudar para depois me jogar na cara. Esse aí, ele acha que é melhor do que eu, ele vem me oferecer ajuda para pensar que ele é melhor do que eu, para depois jogar na minha cara isso e aquilo outro. Ou seja, geralmente a pessoa que é orgulhosa, ela está armada até os dentes, né? Para rebater as pessoas e para não ouvir ninguém, para não aceitar o que ninguém fala e também a não aceitar aquela mão que se estende. Sabe aquela pessoa que está no fundo do poço, está no buraco, e quando se joga uma corda para ela sair daquele buraco, ela diz assim, não precisa jogar corda não, eu estou subindo, tá? Mas ela não está subindo, ela está presa no buraco. Mas o orgulho é tão grande, que ela está nas trevas, ela está na escuridão, ela está sofrendo, ela está chorando, mas ela não aceita ajuda, ela não aceita que alguém o ajude. Então o que vai acontecer? Ela vai ficar presa ali, ela vai ficar ofuscada ali. Essa é a verdade. Então, Deus, só para você entender, quando a Bíblia fala que Deus dá graça aos humildes e resiste aos soberbos, é que Deus trata o humilde de uma forma e que Deus trata o soberbo de outra forma. Deus não faz acepção de pessoas com respeito a dar oportunidade, não. Ele dá oportunidade a todos aqueles que se voltam para Ele. Mas se uma pessoa ela é humilde, Deus ele vê essa pessoa de uma forma, vê essa pessoa como alguém que está buscando a ele, que vai receber ajuda. Mas aquele que é orgulhoso, Deus não pode ajudar. Então, o tratamento de Deus para essa pessoa vai ser um tratamento de resistência. É como se Deus dissesse assim, esse aí é orgulhoso, essa é orgulhosa, não aceita, não ouve ninguém, não aceita o que se fala para ela, não aceita ajuda, nem prática, nada que se oferece para ela, ela aceita, então eu resisto a essa pessoa. Eu não posso ajudar essa pessoa. Então, o que isso quer? Bispo, o que isso tem a ver comigo? Você tem que olhar para dentro do seu coração. Mas eu sou cristão. Muito bem, graças a Deus. Mas tem cristão também que é orgulhoso. E tem cristão que é humilde. Posso te provar? Hoje não existe uma guerra das denominações? As pessoas brigando para mostrar qual é a igreja melhor, qual é a igreja mais forte. Por exemplo, às vezes você é membro de uma igreja e você sequer quando você até o pastor da sua igreja ensina assim, gente, você tem que ter amizades aqui só dentro da nossa igreja. Não seja amigo de pessoas de outras igrejas, de outras denominações. Aí eles usam o argumento assim, para não misturar o vinho. Não é verdade? Aí a pessoa abraçada por esse espírito, ela começa a achar que a igreja dela é melhor do que as outras igrejas.
que o pastor dela é melhor do que os outros pastores, que o trabalho que a igreja dela realiza é melhor do que os outros, ao ponto dela criticar, ao ponto dela atacar, né? Por exemplo, eu posso não concordar com determinados trabalhos e determinadas doutrinas de igrejas que tem por aí, mas eu não vou perder o meu tempo atacando essas igrejas. Eu não concordo, não assisto, não vejo, não vou e ponto. Não é verdade? Mas quando a pessoa ela chega ao ponto de atacar, né? Olha, é porque a sua igreja é assim, a sua igreja é assado. Então a pessoa começa a dizer, a minha igreja é melhor do que a sua. Que na minha igreja ela canta mais, na sua quase não canta. Que na minha igreja tem um coral, na sua não tem. É que na minha igreja o pastor toca violão, na sua o pastor não toca violão. E ela começa a ver 1001 motivos, cristão, para atacar o seu irmão, que é de outra denominação. Ora, ele vai lá, ele gosta de ir lá, ele se sente bem com o trabalho que se faz lá, graças a Deus, deixa ele. Mas não sou eu e nem é você que vai atacar aquela pessoa que vai naquela igreja A, B, C, D. Se a pessoa é lá da igreja adventista, deixa ela, graças a Deus. Se ela vai na igreja batista, graças a Deus, deixa ela. Se ela vai lá na Assembleia de Deus, se ela gosta da Assembleia de Deus, graças a Deus. Mas não sou eu que vou atacar, criticar ou falar o que quer que seja. Mas existe uma disputa de denominação. Existem cultos que às vezes muitos pastores fazem, estou falando aqui de uma forma geral, que é o culto inteiro criticando o trabalho da igreja A, B, C, em vez de pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, quer dizer, geralmente o orgulhoso faz isso. Ele rejeita os irmãos de outras denominações. Ele não respeita a fé das outras pessoas. Não respeita as outras pessoas, o que elas fazem, o que elas creem e até mesmo o lugar que elas buscam a Deus. Ela acha que o lugar que ela está, que a igreja que ela está, que o lugar que ela participa, esse que é o lugar correto. E ela não respeita as outras pessoas. Essa é a verdade. Então, geralmente a pessoa que é humilde, ela brilha por isso, porque o humilde ele respeita a fé de todo mundo. O humilde respeita a fé do católico. O humilde respeita a fé do evangélico, da denominação A, B, C ou D. O humilde, ele tem os olhos ele tem os olhos em Deus, ele não tem os olhos na vida das outras pessoas. Então ele respeita. E isso é lindo, isso é maravilhoso, porque Deus, ele quer que você e eu venhamos a respeitar a todos. A todos. Por isso que o humilde brilha. Não é verdade? Poxa, a gente vê, é tão bacana quando a gente olha para uma pessoa, para um pastor, para um assistente, alguém que ajuda na obra de Deus. Poxa, às vezes tem pessoas que eu conheço de anos, de muitos anos, que eu tenho um prazer de conversar com elas. Sabe por quê? Porque essas pessoas trazem dentro de si o brilho da humildade. Elas trazem o perfume de Jesus, porque Jesus em todo tempo foi humilde. Em todo tempo foi humilde. E o fato dele ser humilde não impediu dele repreender, dele falar a verdade, dele exortar e de ele denunciar. Olha só que interessante isso. Ele denunciou os fariseus, hipócritas e os escribas. Ele exortou as pessoas. Ele ensinou. Ele fez a obra de Deus e não deixou de ser humilde. Não é verdade? Isso é muito bom. Então, quando nós temos o perfume do Senhor Jesus, pode ter certeza que existe em nós um espírito humilde
e pode ter certeza que Deus dá a graça para a gente. Ou seja, Deus, ele vem, ele nos abençoa. Então, olhe para dentro do seu coração. Eu também tenho que fazer isso, né? A todos nós, porque até o humilde, se ele não vigiar, ele se torna orgulhoso. Aquele que antes ouvia, hoje não ouve mais. Aquele que antes agia com humildade, hoje não age mais. Então, olhe para dentro de você e veja se você tem sido humilde para ouvir, para aceitar, uma vez que você realmente viu que você está errado. Não é verdade? Quando alguém falar uma coisa para você, em vez de rebater logo, ouça. Pode ser que aquela pessoa que está falando não tenha nenhum tipo de razão, mas também pode ser que aquela pessoa ela está falando algo que vai te ajudar. Então você filtra o que ela tá falando, não é? E pensa. Não é verdade? Não é assim que Deus faz conosco quando nos convence do nosso pecado? Quantas vezes eu pensava que estava certo, pensei que estava certo, né? E quando eu li uma palavra, Deus falou comigo. Falou forte comigo. E quando Deus falou aquilo comigo, eu parei, eu pensei, eu falei, meu Deus, eu estou agindo errado e o Senhor tem razão. E naquele momento, eu tive que orar. Naquele momento, eu tive que falar com Deus. Naquele momento, eu tive que me arrepender. Essa é a verdade. E ainda sendo pastor, e ainda sendo servo, nós vamos cometer erros e falhas, e seremos corrigidos, e seremos exortados, e seremos chamados a atenção. Às vezes Deus vai falar com você forte, às vezes Deus vai te dar uma sacudida para você acordar, para eu acordar. E se você é humilde, você vai aproveitar essa sacudida para você ficar bem com Deus e ficar bem com o seu próximo. Tá bom, gente? Então, seja humilde. A gente parou nesse tema aqui, que o humilde, ele ouve, e se preciso, ele aceita. Ele ouve, mas ele aceita quando a ajuda vem, né? Ele aceita quando se fala. E o humilde também aceita a ajuda. Ele aceita a ajuda. Por isso, ele brilha. Então, guarda isso no seu coração. Busque isso. Nas suas orações, inclua isso. Fala, meu Deus, me dá um coração humilde. Eu não quero que o Senhor me resista. Eu não quero que o Senhor me despreze. Eu não quero, meu Deus, que o Senhor venha se afastar de mim, porque isso é o que acontece com o orgulhoso. Deus se afasta do orgulhoso. E se Deus está afastado de mim, Ele não me dá paz, Ele não me dá alegria, Ele não me dá ânimo, Ele não me consola quando eu estou triste, Ele não me cura quando eu estou doente, Ele não me protege quando o diabo vem me atacar, Ele não me fortalece quando eu estou fraco. Ou seja, tenhamos um coração humilde. Não critique os demais. Não critique o seu irmão de uma outra igreja. Não se afaste do seu irmão que é da outra igreja. Não se afaste. Quando você ouça determinados conselhos, seja na sua igreja ou seja de cristãos, ouça este conselho e vê se esses conselhos, porque o humilde faz isso. Quando alguém lhe dá um conselho, até mesmo o pastor, o que eu estou lhe dizendo aqui, você tem que ir na palavra e ver. Espera aí, deixa eu ver se o bispo que ele está falando está de acordo com a palavra de Deus. Ah, está aqui, ó. Poxa, é verdade. O que o bispo está dizendo é verdade. Então, até os conselhos que você ouve, né? Por exemplo, se eu chego para um membro da igreja cristã Nosso Rei e eu percebi que ele tem uma amizade com uma senhora que é da Assembleia de Deus, e se eu chego para ele e falo assim, olha, você tem que se afastar dessa senhora. Mas por quê, bispo? Porque ela é membro de uma outra igreja. E você não deve se misturar com essas pessoas. Oh, que isso? Que história é essa? Não é verdade. Isso acontece. Então, se eu falar isso para você, você tem que dizer, bispo, desculpa, porque o senhor está errado. O senhor está errado. Porque ainda que essa pessoa seja membro da Assembleia de Deus lá, mas ela é de Jesus. A única diferença entre ela e eu é que ela, domingo de manhã, ela vai para aquela igreja,
para aquele endereço e ouve a palavra de Deus lá. E eu venho aqui para essa igreja, que é a nossa igreja. Então o senhor está errado. Desculpa falar. Aquele pastor, ele vai ser confrontado. E ele, se ele for humilde, ele vai até pedir perdão a Deus e vai pedir desculpa à pessoa. Vai dizer, poxa, olha, você tem razão. Você tem razão. É verdade. Desculpa por ter falado isso para você. Talvez isso foi uma insegurança minha de perder você para uma outra igreja. Esse é o problema de muitos pastores. Às vezes o pastor pensa que as pessoas são dele, é da igreja dele. Meu amigo pastor, não se esqueça que o rebanho é de Cristo. O rebanho é de Deus. E nós não temos que ganhar as pessoas da igreja com a nossa amizade. Ainda que somos amigos das pessoas, nós temos que ganhar as pessoas para Cristo. Para Cristo. Porque delas vamos prestar contas. Então, olha só como é bonito. Quando uma pessoa admite seu erro e muda, é maravilhoso. Então, pessoal, a gente vai terminando aqui a nossa série. No caso, o tema de hoje, que foi a questão do ouvir e aceitar, e o de aceitar ajuda, e por isso brilhamos. Então, que sejamos humildes. Ore para que Deus te dê um coração humilde e para que você... Vamos orar agora, a gente vai fazer uma oração aqui agora, para que tenhamos esse coração humilde e que jamais sejamos soberbos, orgulhosos, ao ponto de afastar a Deus e as pessoas boas de perto de nós. Quantas pessoas boas talvez se afastaram de você pelo fato de você ser uma pessoa orgulhosa. Mas nunca é tarde para mudar. Todos nós podemos mudar. Tá certo? Feche os seus olhos. Deus e Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço. Primeiro, perdoa o pecado do orgulho. Perdoa-nos, Senhor, se fizemos algo, se agimos de uma forma orgulhosa com pessoas ou com o Senhor. Perdoa, meu Deus, quando o Senhor tentou falar conosco através de alguém, através da palavra, ou através de um servo de Deus, ou através de um amigo, ou através de alguém que foi usado pelo Senhor para nos ajudar e nós não ouvimos essas pessoas e deixamos de receber até mesmo uma bênção vinda do Senhor. Mas te pedimos, meu Deus, um coração humilde, um coração íntegro, voltado para Ti. Em nome de Jesus, meu Pai, nós Te entregamos a nossa vida e queremos receber de Ti a humildade. Peça para Deus, fala, me dá um coração humilde, Senhor, um coração que ouve a Tua voz, um coração, meu Pai, que aceita a repreensão quando está errado, um coração, meu Deus, que aceita ajuda quando o Senhor a envia, e um coração que é agraciado pelo Senhor, porque o Senhor dá graça àqueles que são humildes. Não permita, meu Pai, que as pessoas que me assistem desenvolvam o orgulho, porque pelo orgulho o diabo foi expulso dos céus. Assim como o Senhor resiste ao diabo, o Senhor resiste também aos orgulhosos. Então que em nós o Senhor não encontre o orgulho, mas que o Senhor encontre a humildade. Em nome de Jesus, me dá um coração humilde, um coração que te ouve e um coração que te obedece. Para a honra e glória do nosso Deus, eu determino que a partir de hoje, que você venha começar a brilhar pelo coração que você começa a ter diante de Deus. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. E os que creem, digam assim seja, e graças a Deus. Amém. Pessoal, quarta-feira a gente volta aqui para dar continuação à nossa série O Brilho da Humildade. E você vai se deparar essa semana com situações que você vai ter que ser humilde. E você vai ver, você vai lembrar dessas palavras que a gente está falando aqui. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos vocês. Eu espero que todos vocês sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. E eu quero agradecer aqui de todo o meu coração a todas as pessoas que têm contribuído e ajudado com o trabalho da Igreja Cristã Nosso Rei. E todos, de maneira espontânea e voluntária, que quiserem contribuir com esse trabalho, entre em contato conosco, porque nós lhe orientamos de como fazer. Tem pessoas que entram em contato com a gente e falam assim, bispo,
eu queria enviar uma contribuição. Como é que eu faço? Aí eu passo para essa pessoa o número da conta que a gente tem aqui, ou o nome para que as pessoas que estão fora, por exemplo, de Portugal, possam fazer um envio. E todas as contribuições que sejam doadas de uma forma espontânea, elas serão usadas na obra de Deus. A gente tem um trabalho tanto pela internet, que a gente divulga, através dos anúncios, que nós pagamos esses anúncios, que são anúncios pagos para divulgar a palavra de Deus, e a gente tem também aqui na Ilha da Madeira uma sala onde nós pagamos um aluguel e nós utilizamos essa sala de conferências, que é um lugar muito agradável aqui no Funchal, ali no Hotel Orquídea, na Rua dos Netos, no número 69, que inclusive esta próxima quarta-feira, estaremos ali fazendo a reunião do Espírito Santo, para que Deus possa olhar para você e dizer: este é o meu filho, filha amado, amada, e neles eu tenho prazer. Tá bom, gente? Então, de coração, de uma forma espontânea, quem quiser ajudar, fique à vontade, porque é muito maravilhoso quando você também tem esse coração disposto a ajudar a obra de Deus, porque você ama a obra de Deus. Tá bom? O meu boa noite para todos que estão aí conectados conosco. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Obrigado pelos comentários colocados aí. Depois você lê também os comentários de todos. Deus abençoe a todos, gente. Fique com Deus. E até quarta-feira. A gente se encontra aqui. Tchau, tchau.